Irmãos, Deuteronômio, capítulo 1, queira já abrir aí já. Foi um grande desafio começar esse panorama bíblico, mas cada quarta-feira que passa e que eu tenho que preparar esses estudos e trazê-los aos irmãos, eu fico mais animado com essa visão panorâmica da Bíblia, que ainda que seja panorâmica, não é tão detida, não é tão rápida. Ela nos permite deter e fazer destaques que contribuem muito para o nosso crescimento espiritual. Aliás, quando eu comento com os colegas pastores que ele está fazendo um panorama da Bíblia inteira, todo mundo fica com a boca cheia de água. Irmãos, sempre que a gente dá o estudo aqui, o estudo está disponível na internet. Amanhã de manhã já estará no YouTube o áudio e em outra rede social também o áudio, para quem não pôde estar presente, para que a gente possa levar isso a outros irmãos e irmãs em Cristo. E hoje eu vou fazer um destaque, porque Deuteronômio é um livro muito diferente do que a gente viu até agora de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Deuteronômio é singular e é um livro tão bonito, um livro tão querido. Os irmãos verão quantas vezes a gente consulta esse livro na nossa pregação, na nossa leitura da Bíblia, pela quantidade de coisas preciosas que ele traz. Primeiro, porque se trata de um livro reflexivo, diferente de Gênesis, que é histórico, e Êxodo é histórico, Levítico é ritualístico, Números é um registro de histórias e de leis, assim como Êxodo e Levítico também. Deuteronômio é composto pelos 4 discursos finais de Moisés no deserto, e pela forma como Moisés, sabendo que a sua vida estava chegando ao fim, se dirigiu ao povo e trouxe em primeiro lugar à memória deles as coisas que o Senhor tinha feito. E esse vai ser o nosso primeiro ponto. Depois ele falou sobre a lei e sobre a dimensão da santidade de Deus. Ele fala sobre as escolhas que nós temos que fazer, e aí nós vamos considerar um pouquinho sobre Moisés, porque algumas quartas-feiras atrás eu cheguei a considerar com os irmãos a questão dos falsos profetas, voltando lá em Balaão. Capítulo 1, verso 1, só a título de explicação, está escrito assim: são estas as palavras, correto? O título do livro em hebraico é Devarim, que significa palavras. Sempre se coloca o título dos livros da Bíblia com base na primeira palavra ou na segunda. Nas primeiras palavras do livro é de onde vem o título. Para nós ele vem com um nome em grego, não está em português. Deuteronômio não é uma palavra do português. Deuteronômio é uma palavra do grego. Deutero significa número 2, segundo, e nomos, lei. Mas não é que é uma segunda lei, é uma segunda oferta da lei ao povo. É uma repetição da lei. Por isso é que o Código de Israel está sintetizado em Deuteronômio. Lá no capítulo 5 estão os 10 mandamentos, as leis civis e por aí adiante. Mas a forma como Moisés começa este livro deve, irmãos, quebrantar o nosso coração. Por isso a gente vai ler só um pedacinho desse capítulo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parantofel, Labã, Azerote e de Zaar. Jornada de 11 dias a Jorebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Adiante, verso 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. E daí por diante, até o final do capítulo 4, é o relato de Moisés, ainda que rapidamente, da história da peregrinação do povo no deserto. O que Moisés tem em mente quando faz isso com o povo? Em primeiro lugar, irmãos, e é por isso que nós escolhemos as leituras e o cântico que nós escolhemos para essa noite, ele está ensinando ao povo que nós temos que reter em mente, ainda que isso seja difícil, porque a nossa mente é muito rápida para se esquecer do que é bom. Ele está nos ensinando a reter na nossa memória, e mais do que na memória, na nossa consciência, a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor,
a misericórdia do Senhor, a generosidade do Senhor, a forma como Deus age de forma graciosa para conosco. É isso que Ele está dizendo, e é isso que a gente precisa guardar dentro do nosso coração, que seja qual for o tempo da vida que estejamos a viver, nós temos que ter consciência da bondade do Senhor nosso Deus, da fidelidade, da misericórdia, da generosidade, do favor de Deus. E nós não podemos esquecer disso. Eu tenho vontade até de terminar o estudo por aqui, para que a gente pudesse mastigar isso e o Espírito Santo nos ajudar a colocar isso dentro da nossa vida. Isso é tão importante. Não é uma alusão de mera sensibilidade, não. O que Moisés está falando aqui era algo tão importante que nos seus últimos discursos ao povo, este foi o primeiro. Este foi o primeiro dos últimos discursos, foi uma exortação ao povo para que se lembrassem da fidelidade, da graça do Senhor nosso Deus. A preocupação dele era que o povo se envaidecesse, que o povo se levantasse. Consulte aí comigo rapidamente, capítulo número 4, por exemplo, que é o final desse texto. Capítulo 4 é o final desse texto. Desse primeiro discurso. Olha o que ele fala, verso 9. Não, eu preciso ir um pouco antes do 9, ainda que eu esteja querendo atalhar por causa do nosso tempo. Mas olha, vamos começar lá em cima. 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Prossegue, verso 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, e nós já aprendemos essa distinção na quarta-feira passada. Eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo estes estatutos dirão: certamente este povo é gente sábia e inteligente. Quer dizer, que a meditação na lei de Deus produz em nosso caráter uma distinção de comportamento e de compreensão das pessoas que não conhecem o Senhor. E no tempo que a gente vê a linha divisória entre mundo e igreja cada vez mais apagada, a gente precisa se lembrar disso. Deus diz: nada acrescentareis, nem diminuireis da palavra que eu vos mando, porque meditando nela a gente obtém sabedoria e inteligência espiritual. Olha que palavras, irmão, maravilhosas. Verso 7, verso 8. Como a gente não se emociona diante disso? Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que palavra linda sobre Deus. Irmão, irmã, que Deus existe nesse mundo que seja tão perto quanto o Senhor, que ouve as orações igual ao Senhor. Tem gente que adora o prazer e o prazer corre da pessoa na hora que ela precisa de amparo. E tem gente que adora o dinheiro e esse é um péssimo ídolo para se adorar. Mas o Senhor é um Deus perto de nós, presente em nossa vida. Que Deus, ele pergunta, que gente no mundo tem Deus tão perto? Verso 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como a lei do Senhor. É incrível, irmãos, que no desejo que no desejo que alguns crentes têm de agradar ao mundo, a gente está disposto a sacrificar aquilo que temos de mais perfeito, que é a lei do Senhor. Para agradar a fome do mundo, a gente diminui aquilo que a palavra de Deus diz. Não deveríamos fazer isso. Ele diz: onde no mundo existe tanta justiça, onde existe tanta sabedoria, quanto na palavra do Senhor. Eu vou dizer uma coisa: abra o seu dicionário na sua mente, e se você pensar num adjetivo com A, com B, com C, com D, com E, com F, com G, com H, com I, com J, com K se tiver, e com todo o alfabeto, e você aplicar isso à Bíblia, ainda é pouco. Este
livro é o livro precioso do céu, é o livro precioso do Senhor, a palavra que Deus nos deu. Irmão e irmã, a gente não pode trocar isso aqui por nada, nada nesse mundo. Pastor, só vocês lembraram do artigo desperdício. Que eu escrevi no boletim há um tempo atrás. Eu falei mesmo. Ela leu, viu? Ela leu e lembrou. Então Moisés está falando, irmãos, de coisas sobre o nosso comportamento com Deus, que é uma humildade envolvida de gratidão, de temor e de reconhecimento. Qual é o papel? Pergunta difícil. Há quanto tempo eu não faço? Qual é o papel da gratidão na nossa fé? Qual é a função da gratidão na nossa vida cristã? Não só ela, mas também ela. Eu quero trazer isso, irmão, porque existe uma corrente evangélica recente, confusa, e iniciada por um pastor batista lá dos Estados Unidos, que diminui muito o papel da gratidão na nossa vida, dizendo que a gratidão é meramente um sentimento carnal. E que a fé, na visão minha, eu quero dizer aos irmãos, os irmãos estão olhando para mim com espanto, mas isso está aí igual o que cresce no juju, né? É igual juju. E esse movimento ainda diz que a fé, ela é apenas um racionalismo frio, que troca uma vantagem momentânea por uma benesse duradoura. Então, eu troco algo que me satisfaria aqui agora por algo que Deus me dará lá adiante. Em certo sentido, não está errado. Sabe qual é o problema dessa teoria e dos que a adotam? Ela é indigna. A gratidão é dignificante. A gratidão enobrece o nosso caráter. A gratidão implanta grandeza dentro do nosso ser e nos faz sensíveis às coisas do Senhor. Se a fé fosse meramente esse raciocínio de troca, a gente fez uma troca aqui e ganha ali, até num certo sentido, vocês vão concordar comigo que isso termina em salvação por obras. Mas vão concordar comigo também que isso diminui muito a nossa devoção e o nosso amor ao Senhor. Qual é o papel da gratidão na nossa vida cristã? Ela nos dignifica, ela nos enobrece, ela nos engrandece, ela nos move em amor sincero para com Deus. E a gratidão também alimenta a nossa fé. Exatamente, porque a gente reconhece o passado e olha com esperança para o futuro. O que Moisés está fazendo aqui com Israel é o seguinte: enquanto os irmãos estiverem lendo esse texto na sua leitura, e já leram esse ano e ano que vem vão ler de novo, vocês vão ver que Moisés cita muitos pecados do povo. E ele fala assim: vós pecastes contra o Senhor nessa e naquela ocasião. E a gente fica meio... Será que Moisés está querendo esfregar os pecados na cara do povo? Porque isso não é um exercício bom, porque se Deus fosse fazer isso comigo, eu ia ficar muito constrangido e pequenininho. Ainda que eu seja meio grandão, eu ia ficar pequenininho. Mas não é isso. Não é isso. A lógica que Moisés está entregando aqui é o seguinte: nós temos que ter em mente sempre que nós somos indignos da graça do céu. E a graça do céu nos contempla por causa da misericórdia de Deus. E isso isso nos faz obter uma gratidão ainda mais profunda, ainda mais intensa e ainda mais sincera. Veja o capítulo 7, eu não quero pular aqui os trechos, mas é porque esse texto é um texto impressionante. Capítulo 7. Capítulo 7, verso 6. Porque tu és... Você quer ler comigo? Vamos ler todos juntos, do 6 em diante? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa
e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Vamos nos deter por aqui. O que Deus disse para o povo? O Senhor te amou, o Senhor te escolheu, não porque fosses um povo forte, um povo inteligente, um povo bonito, mas porque eras o menor. E porque o Senhor é fiel à sua palavra. Isso tem que estar presente na nossa vida. E ainda que a gente ficar fazendo um retrato da pessoa não crente, aplicado a nós, seja uma tarefa dura, porque a Bíblia diz que a pessoa não crente é um filho da... É um filho de quê? A pessoa não crente. Quem sabe me dizer? É uma coisa. Esse pequeno que você judeu, né? Hebreu. Sim. É um povo que ele arrancou, que fará nós que fomos enxertados nesse povo pequeno. Sim. O enxerto é menor que a árvore. Que o caule. Vai ser enxertado. O enxerto é menor que o caule. Falou bem, meu irmão. Nós que não éramos povo, mas agora somos povo do Senhor. É o que está escrito lá na carta aos Efésios. Quando a Bíblia faz o retrato da pessoa não crente, ela fala assim, que é filho da ira, filho da desobediência. E Jesus falou assim, com a liderança dos judeus: vós sois filhos do... Ai. Agora, por um segundo na sua mente, aplique essas coisas. Não será um exercício fácil, mas aplique essas coisas a você mesmo antes da sua salvação. Eu era o filho da ira. A ira de Deus se abateria sobre mim. Eu era o filho da desobediência, rejeitando o domínio do Senhor, a santidade do Senhor e a lei do Senhor. E eu era um filho, você já completou, vivendo para agradar a vontade do diabo. E Deus nos libertou. E Deus teve misericórdia de nós desde tempos eternos. Deus, no seu coração santo, planejou a nossa salvação em amor para nos resgatar para si mesmo, nos tirar da ira, da desobediência e da influência maligna do diabo. Oi, gente, que coisa linda, vamos falar, não? A salvação é a coisa mais extraordinária que existe no mundo. É o maior de todos os milagres. Se Israel sofreu no Egito, se a condição deles no Egito era triste, a nossa no pecado é 10 mil vezes pior. E se Deus os tirou com mão poderosa, Deus nos tirou com mão poderosa. Eles eram o caule. A Roberto colocou bem, nós somos o enxerto, ainda menores do que o caule, mas pela graça de Deus salvos, e que devemos ter isso em mente todo o tempo. Esse é o papel da gratidão na nossa vida. Ela consegue aplacar a amargura que a dificuldade implanta dentro do nosso coração. Quando nós nos deparamos, irmãos e irmãs, com certas situações da vida, eu asseguro que todos nós, ainda que a gente talvez não goste e não queira admitir isso publicamente, mas todos nós já sentimos aqueles amargos sentimentos do Salmo 73, que diz assim: ó Deus, por que que o ímpio prospera e eu que sou obediente vivo uma vida difícil? Passa na cabeça, não me resta dúvida disso, não é humano fazer isso. E está lá na Bíblia para a nossa santificação e para a nossa consolação, que nós devemos sempre, irmão e irmã, nos lembrar que nenhuma das dificuldades desta vida se compara com a grande obra que Deus fez em nosso favor quando nos salvou. Então, a primeira coisa que Moisés quer colocar aqui é que a nossa memória tem que reter as demonstrações de fidelidade do Senhor. Mas tem mais uma coisa. Moisés estava pregando para quem? Para o povo que tinha saído do Egito, correto? Não, que essa pergunta é uma casca de banana. Pensa na pergunta que eu tenho. Aquela outra já tinha morrido. Moisés estava pregando para quem? Os filhos daqueles
para todos os que tinham menos de 20 anos quando saíram do Egito. Quer dizer que o mais senhor ali tinha 60, que é uma boa idade, mas ainda jovem ainda. Ótima idade, muito bem colocado. Mas pondere o seguinte: a maioria do povo ali presente, não resta dúvida, a maioria do povo ali presente eram jovens. A maioria do povo ali presente era a segunda e a terceira geração dos que tinham saído do Egito. E aqui Moisés nos serve de um grande exemplo. A igreja tem que ter consciência da necessidade de discipular as gerações mais jovens, de cuidar e zelar, tanto quanto pudermos. Ainda que a gente vive num tempo terrível, a gente vive, mas não é tão terrível quanto outros, não. A gente vive num tempo terrível, mas nós temos que zelar pela evangelização das crianças. Nós temos que zelar pelos jovens, que dá mais trabalho do que criança. Nós temos que nos aproximar deles, orar por eles. Nós temos que procurar nos aproximar deles e prover-lhes de subsídio para a sua vida cristã. O cidadão diz assim: ah, pastor, meu filho vai para a faculdade, ele vai desviar. Ele vai desviar tanto quanto não tiver recebido a orientação da igreja e da família. Porque a igreja não faz o trabalho sozinha, mas a família também não. É preciso, assim como Moisés, com 120 anos de idade, que a gente se importe com a geração que se levanta para transmitir a eles as coisas do Senhor. Veja o capítulo número 6. Capítulo 6, verso 20, que assim diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, qual é a pergunta dele? Como eu gosto desse texto aqui. Um dos meus primeiros sermões que eu preguei, muito antes de ser seminarista, foi no Dia dos Pais lá na igreja do Barro Preto. Eu preguei nesse texto, porque a pergunta é tremenda. Ainda que a tradução que alguns estão usando digam quais são, a tradução mais ajustada diz: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. A criança não perguntou, ou o jovem, não perguntou quais são os 10 mandamentos. Ele perguntou o que significam os 10 mandamentos. São duas perguntas diferentes. Você concordará comigo. E é seguido da seguinte resposta. A resposta não é uma aula de teologia. A resposta não é vai perguntar para o pastor. A resposta não é a sua escola dominical vai te dizer. A resposta é um testemunho pessoal de libertação. Verso 21. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Percebeu o que Moisés fez aqui, movido pelo Espírito Santo? Não foi uma aula de teologia, não foi um estudo panorâmico de Levítico ensinando como o ritual se cumpre em Cristo. Foi um testemunho pessoal. Foi assim: eu, seu pai, era escravo. Essa é uma coisa difícil para o pai dizer isso para o filho. Mas o Senhor nos libertou. Aos nossos olhos, verso 22, fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis. Verso 23, dali nos tirou. Verso 24, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Eu acho extraordinário esse texto. A pergunta é uma pergunta teológica. O que significam as ordens do Senhor? E a resposta é: meu filho, eu era um escravo e o Senhor me libertou. E o Senhor nos colocou diante dessa lei para que Ele pudesse nos abençoar e para que nós pudéssemos viver debaixo do seu favor. Testemunho, ganha o coração. A palavra sincera de quem conhece a bondade de Deus, de quem reconhece a fidelidade e a misericórdia de Deus. Minha gente, não tem aula de teologia que vença isso. Porque o ímpio consegue dar aula de teologia, concorda comigo? E o ímpio consegue pregar por interesse no prego? Ou se prega. De vez em quando aparece um ou outro, e às vezes até mais que dois. O ímpio consegue falar, convence muita gente,
com seu carisma, com a sua lábia, com a sua inteligência. Mas esse testemunho aqui, só quem é salvo de verdade pode dar. Eu era escravo e o Senhor me libertou e colocou diante dessa lei para vivermos debaixo da bênção de Deus. Nós devemos parar por aqui. Mas eu queria concluir apenas com o pensamento que está aqui nessa apostila, na página 3. A meditação nas obras grandiosas de Deus, na fidelidade e na graça de Deus, engrandece o nosso caráter, mas apequena o nosso orgulho. Você vai querer anotar isso. Finalzinho aí, ó, a mesma coisa, é de grande importância para nós também. Eu não escrevi essa frase, não. É uma frase espontânea. Uma frase espontânea, veio aqui agora. Vou dizer novamente. A meditação na fidelidade de Deus engrandece o nosso caráter, mas apequena o nosso orgulho. Vou postar no Facebook. Veja o que a Bíblia diz, e nós conhecemos esses versículos. Aquele que pensa estar de pé. Engraçado que ontem eu tive que ir ao centro da cidade, conversando com alguém, a pessoa citou esse versículo para mim, falou assim: a Bíblia bem diz, né? Se alguém está de pé, vigie para que não caia. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz: se alguém pensa estar de pé, vigie para que não caia. A Bíblia também diz assim, lá em Miqueias: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que o Senhor pede de nós, irmãos? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo escreveu nesse versículo que está aí: pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus coloque essa palavra no nosso coração e que o nosso coração seja propício e apto a meditar sempre nas coisas do Senhor. Isso contribui, irmãos, para a nossa maturidade espiritual e nos ajuda a lidar com as situações da vida de forma sóbria e equilibrada, da mesma forma que a graça de Deus nos ajuda a viver. Quando a gente tem a bondade de Deus em memória, a gente não desespera, porque a gente lembra: Ele tem sido bom até aqui, Ele vai ser bom nisso também. Nós estamos já não esquecer a última sessão. Devagar, Fugiu já. a meditação da fidelidade de Deus engrandece o nosso caráter e Apequena o nosso orgulho. Que diminui não é a palavra apropriada. Não, é a pequena mesmo. Apequena o nosso orgulho. A pequena é o nosso orgulho. Estezinha é o orgulho, né? Irmão, Deus coloca essa palavra no nosso coração e nos ajude a viver segundo a vontade do Senhor hoje e todo dia. Amém? Amém. Coloque-se em pé e nós vamos orar ao Senhor.